Miguel Gonzalez tinha tudo o que um homem poderia desejar aos 35 anos. Dono de uma fortuna construída com inteligência e determinação, ele comandava um império empresarial que se estendia por diversos setores da economia. Suas festas eram lendárias. Eventos exclusivos nos clubes mais refinados da cidade, onde apenas a elite tinha o privilégio de entrar. Com seu porte atlético, resultado de anos dedicados ao tênis e à natação, traços marcantes herdados de sua ascendência espanhola e uma eloquência que hipnotizava qualquer plateia, Miguel era o tipo de homem que fazia cabeças virarem por onde passava. Mas seu coração já tinha dona. Regina Garcia não era apenas uma mulher bonita, ela era deslumbrante. Modelo fotográfica internacional e empresária do ramo da moda, Regina tinha aquela beleza que parecia esculpida pelos deuses. Juntos, eles formavam o casal perfeito das capas de revista, protagonizando histórias de glamour e romance que faziam suspirar até os mais céticos no amor. A vida de Miguel mudou numa manhã aparentemente comum de outubro. Ele acordou com uma sensação estranha nas pernas, como se milhares de agulhas percorressem seus músculos. Inicialmente, atribuiu o desconforto ao excesso de exercícios do dia anterior. Mas quando tentou levantar da cama, suas pernas simplesmente não responderam como deveriam. Foi o início de um pesadelo que ele jamais poderia imaginar. 3 semanas depois, enquanto dirigia para uma consulta médica, um caminhão avançou o sinal vermelho e atingiu seu carro em cheio. Miguel sobreviveu por milagre, mas o acidente agravou drasticamente sua condição misteriosa. Após intermináveis exames e consultas com os melhores especialistas do país, veio o diagnóstico devastador: esclerose lateral amiotrófica, a temida ELA. O médico explicou com voz grave que se tratava de uma doença degenerativa que paralisa progressivamente todos os músculos do corpo, mantendo a mente intacta, uma prisão dentro do próprio corpo. A expectativa de vida variava, mas raramente ultrapassava 5 anos após o diagnóstico. Miguel, que sempre teve controle sobre tudo em sua vida, viu seu mundo desmoronar. Em questão de meses, aquele homem vigoroso que corria 10 quilômetros todas as manhãs estava confinado a uma cadeira de rodas. Logo, até movimentar os braços se tornou um desafio monumental. Regina, inicialmente, mostrou-se uma companheira dedicada. "Eu te amo, Miguel. Vou ficar com você não importa o que aconteça", ela jurava, segurando suas mãos já enfraquecidas. Mas havia algo em seus olhos que Miguel não conseguia decifrar. Uma sombra, talvez, ou uma hesitação quase imperceptível. Com o agravamento da doença, Regina propôs que se casassem imediatamente. "Quero ser sua esposa, Miguel. Não quero ser apenas uma visitante nesta casa. Preciso estar aqui oficialmente para cuidar de você e administrar tudo enquanto você se recupera." Suas palavras pareciam carinhosas, mas havia uma urgência estranha em sua voz. A mãe de Miguel, Dona Helena, uma mulher fria que sempre priorizou os negócios da família, apoiou a ideia com um entusiasmo suspeito. "É o melhor a fazer, filho. Regina precisa ter poderes legais para administrar seus bens enquanto você está indisposto." Mas antes que o casamento acontecesse, Regina insistiu que precisavam de ajuda profissional. "Amor, você precisa de cuidados especializados. Vou contratar o melhor enfermeiro que o dinheiro puder pagar." Foi assim que Maria Torres entrou nesta história. Maria tinha 28 anos e uma experiência que desafiava sua juventude. Órfã de pai, criada por uma mãe costureira em um bairro humilde, ela lutou para se formar em enfermagem enquanto trabalhava em 2 empregos. Especializou-se no cuidado de pacientes terminais, porque, segundo ela, é onde posso fazer a maior diferença nos momentos mais difíceis da vida de alguém. Quando chegou à mansão dos Gonzalez numa manhã chuvosa de março, Maria ficou impressionada com a grandiosidade do lugar. Colunas de mármore italiano, jardins que pareciam saídos de um conto de fadas, uma fonte com querubins dourados. Era outro mundo. Mas foi recebida com o mais puro desprezo. Dona Helena a analisou de cima a baixo com evidente desdém. Você? Você é a cuidadora? Deve haver algum engano. Você é jovem demais, pequena demais. Meu filho precisa de alguém forte, experiente." Maria manteve a calma, já acostumada com preconceitos. "Senhora Gonzalez, já cuidei de dezenas de pacientes em estado avançado de doenças degenerativas.
Posso ser jovem, mas sou forte onde importa, no coração e na determinação. Pelo menos me permita conhecer seu filho. Helena ajustou a bolsa Hermès no ombro e apontou para a escadaria de mármore. Fale com Regina, a noiva dele. Eu tenho compromissos importantes. Ela está lá em cima, no quarto dele. Maria estranhou profundamente a atitude daquela mãe que parecia ter pressa em fugir do próprio filho doente. Subiu as escadas devagar, observando os quadros caríssimos nas paredes, as esculturas, o luxo excessivo que parecia querer gritar ao mundo o poder daquela família. Regina apareceu no corredor usando um casaco de pele que provavelmente custava mais do que Maria ganhava em um ano. Era ainda mais bonita pessoalmente, com cabelos loiros perfeitamente alinhados e uma maquiagem impecável mesmo àquela hora da manhã. Você é a enfermeira? Perguntou com uma voz que mal disfarçava o tédio. Sim, senhora. Maria Torres. Regina nem se deu ao trabalho de responder ao cumprimento. Simplesmente virou-se e caminhou pelo corredor. Vem, vou te mostrar onde ele fica. O quarto de Miguel era imenso, mas estava mergulhado em trevas. Cortinas blackout impediam qualquer raio de sol de entrar. O ar estava pesado, abafado, cheirando a remédios e desespero. Maria podia sentir a depressão pairando no ambiente como uma névoa tóxica. O celular de Regina vibrou insistentemente. Ela olhou a tela e seu rosto mudou completamente. Preciso atender. É urgente. Você fica aí com ele. E saiu apressada, deixando Maria sozinha naquele quarto sombrio. Por alguns momentos, apenas o silêncio. Então, uma voz rouca e fraca emergiu da escuridão. Mãe? É a senhora? Maria aproximou-se devagar da cama. Não, senhor Miguel. Sou Maria, sua nova cuidadora. Mesmo na penumbra, ela podia ver a silhueta dele na cama. O que antes fora um homem imponente agora era uma figura frágil, perdida entre lençóis de seda egípcia. Pode ir embora, ele disse com amargura. Não quero uma mulher cuidando de mim. É humilhante demais. Maria não se abalou. Anos cuidando de pacientes difíceis a haviam preparado para momentos assim. Caminhou decidida até as janelas e, num movimento rápido, abriu todas as cortinas. A luz do sol inundou o quarto, revelando o rosto de Miguel pela primeira vez. Mesmo abatido pela doença, ainda era possível ver os traços do homem bonito que ele fora. Seus olhos verdes, agora opacos pela tristeza, se fecharam instintivamente contra a claridade. O que você está fazendo? Ele protestou. Meu trabalho, Maria respondeu com firmeza, mas sem rudeza. O senhor precisa de luz solar, vitamina D. Ficar nessa escuridão só piora a depressão. Eu sou profissional, senhor Miguel. Vim para trabalhar e só saio daqui se sua mãe ou sua noiva me mandarem embora oficialmente. Miguel tentou se ajustar na cama, mas um gemido de dor escapou de seus lábios. Instantaneamente, Maria estava ao seu lado, ajustando os travesseiros com movimentos precisos e gentis, aliviando a pressão em suas costas. Nesse momento, Regina voltou ao quarto, já vestindo outro casaco e com as chaves do carro na mão. Amor, preciso sair. Reunião de última hora com fornecedores. Ela vai cuidar de você. E sem esperar resposta ou sequer olhar para Maria, desapareceu novamente. Maria observou a cena com uma mistura de incredulidade e compaixão. Como alguém podia abandonar assim a pessoa que dizia amar? Ela tem muitos compromissos, Miguel disse, como se lesse seus pensamentos e sentisse necessidade de justificar. Os negócios dela são importantes. Maria apenas assentiu, guardando suas opiniões para si. Colocou sua bolsa simples num canto e arregaçou as mangas. Bem, senhor Miguel, vamos começar. Primeiro, preciso conhecer sua rotina de medicamentos. Depois vamos falar sobre alimentação e exercícios. Exercícios? Ele riu amargamente. Caso não tenha notado, mal consigo mover um dedo. Fisioterapia passiva, senhor. Mesmo que o senhor não possa mover os músculos voluntariamente, precisamos mantê-los trabalhando para evitar atrofia completa. Confie em mim. E assim começou a rotina de Maria na mansão dos Gonzales. Todos os dias, ela chegava às 7 da manhã e só saía às 7 da noite. 12 horas dedicadas inteiramente a Miguel. Ela o banhava com uma dignidade que preservava o pouco de orgulho que ainda lhe restava. Trocava suas fraldas sem fazer dele sentir-se menos homem. Alimentava-o com paciência infinita quando suas mãos já não conseguiam segurar os talheres. Mas Maria fazia mais do que cuidados físicos. Ela conversava com ele, contava histórias engraçadas de outros pacientes, sempre preservando identidades. Lia livros em voz alta quando ele estava cansado demais para segurar um tablet. E, principalmente, o tratava como um ser humano completo, não como um inválido. Uma tarde, enquanto Maria preparava sua medicação,
Miguel desabafou. Sabe qual é a pior parte disso tudo? Não é a doença em si. É ver como as pessoas mudam quando você não é mais útil para elas. Maria parou o que estava fazendo e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Como assim? Quando eu era saudável e rico... Bem, ainda sou rico, mas você entende, tinha dezenas de amigos. Meu telefone não parava de tocar. Convites para eventos, jantares, viagens. Agora, ele fez uma pausa, engolindo a amargura. Só restaram 2 amigos verdadeiros. Carlos e Antônio. Eles ainda vêm me visitar toda semana, mesmo que eu não seja a melhor companhia. Esses são os amigos que... importam, Maria disse suavemente. Os que ficam quando a tempestade chega. Miguel a observou com curiosidade. Você fala como se soubesse. Maria sorriu tristemente. Quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Câncer. Foi uma batalha de 3 anos. Vi muita gente desaparecer da nossa vida. Mas também vi anjos aparecerem quando mais precisávamos. E você se tornou um desses anjos. Tento ser... Ela respondeu simplesmente. 2 semanas depois, Miguel surpreendeu Maria com um pedido inusitado. Quero fazer uma surpresa para Regina? Um pedido de casamento elaborado com tudo que ela merece. Maria sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não soube identificar. Mas vocês já não estão noivos? Sim, mas quero fazer algo especial. Ela tem sido tão paciente comigo. Merece algo romântico, mesmo que eu esteja assim. Maria engoliu em seco e forçou um sorriso. Claro, vou ajudar no que precisar. Naquela noite, enquanto levava o prato vazio do jantar de Miguel para a cozinha, Maria ouviu vozes vindo da sala adjacente. Não era de seu feitio escutar conversas alheias, mas algo na urgência daqueles sussurros a fez parar. Quanto tempo mais vamos ter que esperar? Era uma voz masculina, impaciente. Paciência, Adriano. Os médicos dizem que não passa de 1 ano. 2 no máximo. A voz de Regina era fria, calculista, completamente diferente do tom meloso que usava com Miguel. E você tem certeza que vai funcionar? Claro que vai. Caso com ele, viro a única herdeira. Quando ele morrer, fico com tudo. A fortuna, as empresas, as propriedades. Depois disso, podemos ficar juntos oficialmente. E a família dele? Regina riu, um som cruel que fez Maria estremecer. A mãe dele está do meu lado. Ela quer a parte dela na herança também. Quanto aos outros parentes, não tem direito a nada se formos casados. Você é diabólica. É por isso que eu te amo. E é por isso que eu me divirto tanto com você, meu amor. O som de beijos apaixonados se seguiu. Maria sentiu o estômago revirar. Suas mãos tremiam tanto que o prato escorregou, estilhaçando-se no chão de mármore com um estrondo que ecoou pela casa. O que foi isso? Adriano perguntou alarmado. Deixa eu ver. Maria ouviu passos se aproximando e correu para a despensa, escondendo-se atrás da porta. Regina entrou na cozinha, olhou ao redor, viu os cacos no chão. Seu rosto ficou pálido. Deve ter sido alguma empregada desastrada, ela murmurou, mas havia tensão em sua voz. Rapidamente, catou os cacos maiores e jogou no lixo antes de voltar para a sala. Maria esperou longos minutos antes de sair de seu esconderijo, o coração ainda acelerado. Como contaria isso a Miguel? Ele acreditaria nela? Uma simples cuidadora acusando a noiva perfeita de traição e conspiração? Durante dias, Maria carregou esse peso. Observava Regina chegar sempre apressada, dar beijos superficiais em Miguel, inventar desculpas para sair. Via o amor nos olhos dele e a falsidade nos dela. Era uma tortura silenciosa. A situação explodiu 1 semana depois. Regina, cada vez mais paranoica, decidiu plantar uma armadilha. Escondeu um relógio Rolex de Miguel e, na frente de todos, incluindo 2 empregadas e a própria mãe de Miguel, acusou Maria de roubo. Eu sabia que não podíamos confiar nela. Regina teatralizava. Uma pobretona dessas, sozinha com todas essas coisas valiosas. Maria sentiu o sangue ferver. Anos de humilhação, de ver pessoas como Regina pisarem em gente como ela, tudo veio à tona numa explosão de verdade. Você trai o Sr. Miguel com o Adriano. Eu ouvi vocês planejando ficar com a herança dele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o relógio antigo no corredor parecia ter parado de fazer tic-tac. Regina, tentando se recompor, gaguejou. Essa mulher está mentindo! Ela está inventando isso para se safar do roubo. Miguel, que havia permanecido em silêncio, ergueu a mão. Um dos poucos movimentos que ainda conseguia fazer. Todos calados. Seu olhar perfurou Regina como uma lâmina. De onde Maria tiraria o nome do Adriano se nunca o conheceu?
Como ela saberia que eu já desconfiava dele se nunca comentei nada? Miguel, você não pode acreditar nessa vagabunda? Miguel completou com amargura. A única pessoa que cuidou de mim de verdade? Que limpa minhas fezes todos os dias sem reclamar? Que me trata como gente enquanto você mal consegue olhar para mim? Miguel, por favor, fora! A voz dele trovejou com uma força que ninguém imaginava que ainda possuía. Pega suas coisas e sai da minha casa, agora! Uma das empregadas, Dona Rosa, que trabalhava há 20 anos na casa, deu um passo à frente. Senhor Miguel, ontem à noite eu vi Dona Regina mexendo na sua coleção de relógios. Achei estranho, mas... Regina, percebendo que havia perdido, saiu correndo em lágrimas. Fossem elas reais ou não, ninguém saberia dizer. Maria, ainda de pé no meio do quarto, começou a chorar. Todo o estresse, a tensão, a injustiça, tudo transbordou em lágrimas que ela não conseguia conter. Me perdoa, Senhor Miguel. Eu não queria causar isso. Eu devia ter ficado calada. Me perdoa. Vem aqui, Miguel disse suavemente. Maria se aproximou hesitante. Miguel, com esforço tremendo, conseguiu erguer minimamente a mão. Ela entendeu o gesto e sentou-se na beira da cama. Com dedos trêmulos, ele pegou um lenço da caixa ao lado da cama. Deixa eu... Maria tentou pegar o lenço, mas ele insistiu, levantando a mão até o rosto dela e, com toda a delicadeza que sua condição permitia, enxugou suas lágrimas. Você me salvou, ele disse simplesmente. Não apenas cuidou do meu corpo quebrado, mas salvou minha dignidade, meu futuro, minha vida. Como posso estar bravo com meu anjo? A partir desse dia, algo mudou fundamentalmente entre eles. Maria não era mais apenas uma cuidadora. Ela se tornou confidente, amiga, a única pessoa em quem Miguel confiava completamente. Ela começou a trazer música para o quarto. Descobriu que Miguel amava jazz e música clássica, então criou playlists especiais para diferentes momentos do dia. Durante os exercícios matinais, colocava algo mais animado. À tarde, Chopin ou Debussy. À noite, Miles Davis ou John Coltrane. Você tem bom gosto musical. Ele comentou um dia. Na verdade, pesquisei sobre os artistas que o senhor tinha em vinil no escritório. Ela confessou com um sorriso tímido. Você foi ao meu escritório? Precisava entender quem é o homem que eu cuido. Música diz muito sobre uma pessoa. Miguel ficou tocado com o cuidado, a atenção aos detalhes. Patra mais tem... E o que minha música diz sobre mim? Maria pensou por um momento. Diz que o senhor é um romântico disfarçado de executivo durão, que aprecia beleza e complexidade, que entende que as melhores coisas da vida exigem paciência para serem apreciadas. Como um bom vinho? Como um bom vinho, ela concordou. Ou como um solo de saxofone de Coltrane, você precisa realmente ouvir para entender. Eles começaram a ter conversas profundas sobre tudo, filosofia, religião, medos, sonhos. Miguel descobriu que Maria era formada em enfermagem, mas sonhava em ser médica. Que ela lia vorazmente, de romance a tratados científicos. Que falava 3 idiomas porque acreditava que cada língua é uma forma diferente de ver o mundo. Por que não fez medicina? Ele perguntou. Dinheiro, ela respondeu com simplicidade. Minha mãe é costureira. Mal conseguimos pagar a faculdade de enfermagem. Mas um dia ainda vou conseguir. E por que cuidados paliativos? Não é deprimente lidar com morte todos os dias? Maria balançou a cabeça. Não vejo assim. Vejo como o privilégio de estar presente nos momentos mais vulneráveis e importantes da vida de alguém. De poder fazer diferença quando mais importa. Cada paciente me ensina algo sobre coragem, sobre o que realmente importa na vida. E o que eu te ensinei? Maria o olhou nos olhos. Que força não tem nada a ver com músculos? Que dignidade não depende de independência? E que... Ela pausou, corando levemente. Que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Numa tarde particularmente difícil, quando Miguel estava com fortes dores e nem a morfina parecia ajudar, Maria fez algo inesperado. Deitou-se cuidadosamente ao lado dele na cama e começou a cantar baixinho uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela quando criança. Miguel, surpreso, sentiu as dores diminuírem, como se a voz dela tivesse poderes curativos. Você canta lindamente, só quando ninguém está ouvindo, ela sussurrou. Eu estou ouvindo. Você não é ninguém. Você é... especial. O momento ficou suspenso entre eles, carregado de algo não dito, mas profundamente sentido. Semanas se passaram. A rotina continuava.
mas havia uma eletricidade no ar, uma tensão doce que ambos fingiam não notar. Maria dançava para fazê-lo rir, movimentos desajeitados e propositalmente cômicos que arrancavam gargalhadas dele. Miguel contava histórias de suas viagens pelo mundo, descrevendo lugares exóticos com tanta vivacidade que Maria sentia como se estivesse lá. Se você pudesse ir a qualquer lugar do mundo, onde seria? Ele perguntou um dia. Santorini, na Grécia, ela respondeu sem hesitar. Sempre sonhei em ver o pôr do sol naquelas casinhas brancas com teto azul. É ainda mais bonito ao vivo, Miguel disse. Kay, as fotos não capturam a forma como a luz dourada bate no mar Egeu, ou o cheiro de jasmim no ar, ou como o sino das igrejas ecoa pelos penhascos ao entardecer. Deve ser mágico! Um dia você vai ver, ele disse com convicção. Com que dinheiro? Ela riu. A vida dá voltas, Maria. Às vezes nos surpreende. Certa noite, Maria estava se preparando para ir embora quando Miguel a chamou. Ela havia tomado banho no banheiro de empregados e trocado de roupa. Vestia um vestido azul simples, mas elegante, cabelos soltos ainda úmidos e uma maquiagem leve que realçava seus olhos castanhos. Miguel nunca a tinha visto assim. Sempre havia de uniforme, cabelo preso, sem maquiagem. A transformação o deixou sem palavras. Nossa, ele conseguiu dizer finalmente. Você está diferente, Maria corou. É aniversário da minha prima. Vamos a um rodízio japonês. Namorado? Ela riu. Não tenho namorado, Sr. Miguel. Os homens hoje em dia são complicados. Olham, até flertam, mas quando descobrem que sou enfermeira de pacientes terminais, somem. Acham mórbido, eu acho. Miguel sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes. Alívio? Não sabia dizer. De repente, uma dor aguda atravessou sua cabeça. Ele gemeu, levando a mão trêmula à têmpora. O que foi? Maria largou a bolsa imediatamente, toda a profissional voltando instantaneamente. Dor de cabeça, forte. Vamos ao hospital. Não, só... Me dá um analgésico? E pode ir para sua festa. Mas Maria não foi. Não poderia deixá-lo assim. Administrou a medicação e ficou sentada na beira da cama, observando-o atentamente, monitorando seus sinais vitais. A lua cheia entrava pela janela, banhando o quarto em prata líquida. Maria estava perdida em pensamentos quando Miguel falou, a voz rouca de emoção. Sabe o que os médicos disseram na última consulta? Que logo vou precisar de ventilação mecânica. Que vou perder a fala. Que... Sua voz quebrou. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Pela primeira vez desde que o conhecera, Maria viu lágrimas escorrerem pelo rosto de Miguel. Sem pensar, ela se deitou ao lado dele, envolvendo-o gentilmente em seus braços. Não sei por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ela sussurrou contra seu ombro. Mas sei que sua vida tem significado. Que você tocou muitas vidas, incluindo a minha. Que ainda há beleza e amor esperando por você. Miguel virou o rosto, seus olhos verdes encontrando os castanhos dela. Estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Eu acho que estou me apaixonando por você, ele confessou num sussurro. Maria ficou paralisada, presa naqueles olhos que pareciam ver sua alma. Isso é só a convivência? A proximidade. Se o senhor estivesse bem, vivendo sua vida normal, nem olharia para mim. Não diga isso, Miguel murmurou, e com esforço tremendo, levou a mão ao rosto dela. Talvez essa doença tenha sido uma bênção disfarçada. Talvez precisasse disso para encontrar você. Para entender o que é amor de verdade. Senhor Miguel, não me chama de senhor. Por favor. Só Miguel. Miguel! Ela sussurrou, e o nome soou como uma oração em seus lábios. Ele se inclinou, movimento mínimo, mas carregado de intenção. Maria poderia ter se afastado, mantido o profissionalismo. Mas algo mais forte que a razão a manteve ali. Seus lábios se encontraram num beijo suave, hesitante no início, depois mais profundo, carregado de todas as emoções não ditas, todos os momentos compartilhados, toda a dor e beleza de sua improvável conexão. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Desculpa, Miguel disse. Eu não devia... Maria colocou um dedo em seus lábios. Não se desculpe. Nunca se desculpe por me fazer sentir viva. Ela o beijou novamente, desta vez sem hesitação. E o mundo lá fora deixou de existir. Quando Maria contou à mãe sobre seus sentimentos por Miguel, a reação foi explosiva. Você perdeu completamente o juízo, gritou Dona Carmen andando de um lado para outro na pequena cozinha.
apaixonada por um homem que está morrendo. Você sabe o que isso significa? Significa que encontrei alguém especial, mãe. Especial? Ele está morrendo, Maria. Morrendo. Você vai se dedicar a ele, vai se apegar ainda mais, e quando ele morrer, porque ele vai morrer, você vai ficar destruída. Maria sentiu as lágrimas queimando seus olhos. A senhora não entende? Ninguém entende. Ele não é apenas um paciente. Ele é tudo. Tudo. Carmen riu amargamente. E o que vai ser esse tudo quando ele estiver 2 metros debaixo da terra? Você é nova, bonita, inteligente. Pode ter qualquer homem. Por que escolher um que já tem data de validade? Porque o amor não escolhe, mãe. Acontece. Amor. Carmen cuspiu a palavra. Isso não é amor, é síndrome de Florença. Você se apegou ao paciente. É comum, mas é doentio. Não é isso. Então o que é? Me explica que futuro vocês têm. Maria endireitou os ombros. Talvez não tenhamos décadas. Talvez não tenhamos nem anos. Mas teremos momentos. Momentos verdadeiros, intensos, cheios de significado. E isso vale mais que uma vida inteira de mediocridade com alguém que eu não amo. Carmen balançou a cabeça. Você vai se arrepender. E quando isso acontecer, quando você estiver sozinha e de luto, não diga que não avisei. Se a senhora não pode apoiar minha felicidade, então pelo menos respeite minha escolha. Felicidade! Você chama isso de felicidade? Ver o homem que ama definhar dia após dia? Eu chamo de privilégio. O privilégio de estar ao lado dele. De fazer seus dias melhores. De amá-lo enquanto posso. Carmen pegou a bolsa derrotada. Você é adulta. Faça o que quiser. Mas não espere que eu aplauda essa loucura. De volta à mansão, a relação entre Maria e Miguel se aprofundava a cada dia. Ela não era mais cuidadora. Era companheira, confidente. O amor que ele nunca soube que precisava. Miguel começou a fazer fisioterapia com mais empenho, determinado a recuperar qualquer movimento possível. Maria pesquisava tratamentos experimentais, terapias alternativas, qualquer coisa que pudesse ajudar. Você precisa aceitar, o médico disse numa consulta. A ela não tem cura. É progressiva e fatal. Milagres acontecem, Maria respondeu firmemente. O médico a olhou com pena. Senhorita, eu entendo o desejo de ter esperança, mas falsas expectativas só tornam tudo mais difícil. Não é falsa expectativa, é fé. Miguel apertou a mão dela, um dos poucos movimentos que ainda conseguia. Ela tem razão, doutor. Enquanto eu respirar, vou lutar. As semanas viraram meses. A doença avançava, mas algo extraordinário também acontecia. Miguel, que havia perdido toda a vontade de viver, agora lutava com cada fibra de seu ser. Maria trazia especialistas de todo o Retraim Continued país, terapeutas alternativos, nutricionistas especializados. Tentavam acupuntura, meditação, mudanças radicais na dieta. Enquanto isso, o amor entre eles florescia de formas que desafiavam a lógica. Miguel ditava poemas para Maria escrever, versos de amor que a faziam chorar enquanto digitava. Maria criava experiências sensoriais elaboradas para ele, trazendo flores diferentes todos os dias para que ele sentisse os perfumes, tocando texturas variadas em sua pele onde ainda havia sensibilidade, criando uma sinfonia de sensações que o mantinham conectado ao mundo. Numa tarde especial, Maria organizou uma surpresa. Com a ajuda de Carlos e Antônio, os 2 amigos fiéis de Miguel transformou o quarto em um cinema particular. Projetaram na parede o filme favorito dele, Casablanca, e Maria preparou pipoca que, mesmo ele não podendo comer, o aroma o transportava para memórias felizes. Sempre teremos Paris, Miguel murmurou junto com Humphrey Bogart, olhando para Maria. Nós sempre teremos este quarto, ela respondeu, beijando sua testa. Foi então que o impossível começou a acontecer. Primeiro foram pequenos sinais. Miguel conseguiu mover o dedão do pé esquerdo, algo que não fazia há meses. Os médicos disseram que era um espasmo muscular nada significativo, mas Maria sabia diferente. Uma semana depois, ele conseguiu fechar o punho direito com força. 2 semanas depois, levantou levemente o braço. O neurologista-chefe foi chamado às pressas. Fez todos os exames imagináveis. Os resultados eram inexplicáveis. A degeneração neural não apenas havia parado, mas parecia estar revertendo. É impossível, o médico murmurava, analisando os exames. A ela não regride, nunca. Em toda a história médica documentada, isso não acontece. Mas estava acontecendo. Miguel começou um regime intensivo de fisioterapia. Cada movimento recuperado era uma vitória monumental. Maria estava ao seu lado em cada segundo, encorajando, apoiando, celebrando cada pequeno progresso.
a mãe de Miguel apareceu quando as notícias da melhora se espalharam. Trazia documentos, sorrisos falsos e palavras melosas. Filho, que maravilha! Você está melhorando! Precisamos conversar sobre seu futuro, sobre a empresa. Trouxe uns papéis para você assinar. Só formalidades. Miguel olhou os documentos. Transferência de bens, procurações, basicamente entregando tudo para os pais. Saia, ele disse calmamente. Mas, filho, eu disse saia. E não volte a menos que seja para me ver como filho, não como conta bancária. Helena saiu furiosa, murmurando sobre ingratidão e como aquela enfermeirazinha havia envenenado a mente dele. 6 meses depois do início da recuperação, Miguel deu seu primeiro passo sem ajuda. Foi apenas um passo cambaleante, mas Maria chorou como se tivessem conquistado o Everest. Você conseguiu. Ela gritava, pulando de alegria. Nós conseguimos! Ele corrigiu, puxando-a para um abraço que meses atrás seria impossível. A recuperação continuou, desafiando toda a lógica médica. Miguel se tornou um caso de estudo, médicos do mundo todo queriam examiná-lo. Mas ele tinha outros planos. Numa manhã de primavera, exatamente 1 ano após Maria ter entrado em sua vida, Miguel conseguiu algo que parecia impossível. Levantou-se da cama sozinho, tomou banho sem ajuda e se vestiu com um terno que há muito esperava no armário. Maria chegou para seu turno e encontrou o quarto vazio. Miguel? Chamou preocupada. Aqui fora, a voz dele veio do terraço. Ela saiu e ofegou. Miguel estava de pé, apoiado levemente em uma bengala elegante, mas de pé. O sol da manhã iluminava seu rosto, que havia recuperado cor e vida. Ele sorria. Aquele sorriso que havia conquistado tantos corações, mas agora era só para ela. Miguel, você não devia se esforçar tanto. Shh! Ele a interrompeu. Maria Torres, você entrou na minha vida quando eu estava no meu pior. Momento. Você viu além do corpo quebrado, além da fortuna, além de tudo superficial. Você me amou quando eu não conseguia nem me amar. Miguel, ele levantou a mão. Por favor, deixe eu terminar. Passei por um inferno. Perdi tudo o que achava que me definia. Minha força, minha independência, meu orgulho. Mas ganhei algo infinitamente mais valioso. Ganhei a compreensão do que é amor verdadeiro. Ganhei você. Com um movimento cuidadoso, mas determinado, Miguel se ajoelhou. Maria levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Eu deveria estar morto. Os médicos não conseguem explicar minha recuperação. Mas eu sei, foi você. Seu amor, sua fé, sua recusa em desistir de mim. Você é meu milagre, Maria. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo azul. Então eu preciso perguntar. Você aceita se casar com este homem teimoso, que já te deu tanto trabalho, mas que te ama mais que a própria vida? Maria caiu de joelhos na frente dele, segurando seu rosto entre as mãos. Sim, ela sussurrou entre lágrimas. 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, no terraço banhado pelo sol. 2 sobreviventes de uma tempestade que não deveria ter fim feliz. A notícia do noivado e da recuperação milagrosa de Miguel se espalhou como fogo. De repente, todos aqueles que haviam sumido queriam voltar a fazer parte da vida dele. Parentes distantes apareciam com sorrisos e abraços. Amigos, esquecidos, mandavam mensagens efusivas. Miguel decidiu dar uma festa, não para celebrar com essas pessoas, mas para fazer uma declaração. O salão de festas da mansão foi decorado com flores brancas e luzes douradas. Todos compareceram, vestidos com suas melhores roupas, esperando retomar seus lugares no círculo social de Miguel. Regina apareceu na entrada, ainda mais deslumbrante que antes, usando um vestido vermelho que certamente custava uma fortuna. Adriano não estava com ela. Haviam terminado assim que ficou claro que não haveria herança para roubar. Miguel. Ela se aproximou com um sorriso sedutor. Você está maravilhoso. Eu sempre soube que você era forte demais para se deixar vencer. Maria observava de longe, mas Miguel segurou sua mão firmemente. Regina, ele disse educadamente, mas com frieza. Não me lembro de ter te convidado. Ora, Miguel, depois de tudo que vivemos... Tudo que vivemos? Miguel riu. Você quer dizer seu plano de me deixar morrer para ficar com minha herança? As pessoas ao redor ofegaram. Regina ficou lívida. Como ousa? Como eu ouso? Eu ouso porque sobrevivi. Porque encontrei amor verdadeiro. Porque aprendi a diferença entre ouro verdadeiro e bijuteria barata. Ele se virou para a multidão reunida.
Senhoras e senhores, obrigado por virem. Convidei todos vocês por um motivo específico. Queria que todos vissem exatamente onde estão na minha vida. Miguel caminhou até o centro do salão, Maria ao seu lado. Quando eu estava morrendo, apenas 2 pessoas além de Maria me visitaram consistentemente, Carlos e Antônio. Eles são meus verdadeiros amigos. O resto de vocês? Ele fez uma pausa dramática. São apenas conhecidos que confundi com amigos. Murmúrios incomodados percorreram o salão. Mas não vim aqui para acusar ninguém. Vim para anunciar meu noivado com a mulher que salvou minha vida em todos os sentidos possíveis. Maria Torres, que vocês conheceram como minha enfermeira, será minha esposa. Ele se virou para Maria, que vestia um elegante vestido azul safira que ele havia insistido em comprar para ela. Esta mulher me ensinou o que é amor incondicional. Ela limpou minhas lágrimas e minha dignidade quando eu não era nada além de um corpo quebrado em uma cama. Ela lutou por mim quando eu havia desistido. Ela é a razão pela qual estou aqui hoje. Miguel então se ajoelhou novamente, dessa vez em público, e refez o pedido. O salão explodiu em aplausos, alguns genuínos, muitos forçados, vários amargos. Helena, a mãe de Miguel, se aproximou com o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Você vai jogar fora sua vida como uma caçadora de fortunas? Caçadora de fortunas? Miguel riu. Mãe, ela me amou quando achavam que eu tinha semanas de vida. Quando não havia fortuna para caçar, apenas um homem morrendo para cuidar. Ela te manipulou. Não, mãe. Você tentou me manipular. Tentou me fazer assinar documentos passando tudo para você enquanto eu agonizava. Maria nunca me pediu nada além de que eu lutasse para viver. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas os verdadeiros amigos e a família de Maria presente. Dona Carmen, a mãe de Maria, chorava copiosamente, tendo finalmente aceitado que o amor de sua filha era real e poderoso. Miguel havia recuperado quase todos os movimentos. Ainda usava bengala ocasionalmente quando se cansava, mas os médicos consideravam sua recuperação um milagre médico inexplicável. Durante os votos, Miguel disse: Maria, você me ensinou que os milagres não vêm do céu. Eles vêm do amor teimoso que se recusa a aceitar o impossível. Você foi meu milagre. Maria, radiante em seu vestido de noiva simples mas elegante, respondeu: Miguel, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar quando seria mais fácil partir. É sobre ver luz quando todos veem escuridão. Você diz que salvei você, mas a verdade é que nos salvamos um ao outro. Quando se beijaram, pétalas de rosa caíram do céu, cortesia de Carlos e Antônio, que haviam contratado um helicóptero só para esse momento. A lua de mel foi em Santorini, realizando o sonho de Maria, sentados naquelas casinhas brancas com teto azul, vendo o sol se pôr sobre o mar Egeu. Miguel segurou a mão de sua esposa. Você tinha razão, Maria disse. As fotos realmente não fazem justiça. Você também tinha razão, Miguel respondeu. Sobre o quê? Milagres acontecem. 3 anos depois, no mesmo quarto onde Maria havia cuidado de Miguel em seus piores dias, nasceu Sofia, a primeira filha do casal. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Miguel, ele chorou, lágrimas de alegria dessa vez. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é nosso milagre, Maria respondeu, observando pai e filha com amor transbordando em seus olhos. Miguel havia voltado aos negócios, mas com uma perspectiva completamente diferente. Criou uma fundação para a pesquisa de doenças degenerativas e suporte a famílias afetadas. Maria finalmente realizou seu sonho de cursar medicina, especializando-se em neurologia. Regina acabou casando com um empresário mais velho que descobriu suas verdadeiras intenções tarde demais. Ela vive uma vida de aparências, sempre perseguindo a próxima fortuna. Helena, a mãe de Miguel, tentou se reconciliar quando Sofia nasceu, mas Miguel manteve distância. Você pode ver sua neta, ele disse, mas nunca terá influência sobre ela. Numa tarde de domingo, enquanto a família fazia piquenique no jardim, agora incluindo também o pequeno Miguel Júnior, de 1 ano, Carlos comentou: Sabe, ainda não consigo acreditar em tudo o que aconteceu. É como um conto de fadas.
Miguel observou Maria brincando com as crianças, seu rosto iluminado pelo sol e pelo amor. Não é conto de fadas, ele disse. Contos de fadas são fantasia. Isso é real. É o que acontece quando o amor verdadeiro encontra uma alma determinada a não desistir. Você realmente acredita que foi o amor dela que te curou? Antônio perguntou. Miguel pensou por um momento. Os médicos têm suas teorias, remissão espontânea, erro de diagnóstico, sei lá, mas eu sei a verdade. Quando você tem alguém que se recusa a deixar você morrer, que luta por cada respiração sua como se fosse a dela própria, que vê em você o que você não consegue mais ver. Isso muda algo fundamental. Talvez não seja científico, mas é real. Maria se aproximou, trazendo Sofia pela mão e Miguel Júnior no colo. Do que vocês estão falando? De milagres, Miguel respondeu, puxando-a para um beijo. Eca! Sofia protestou, fazendo todos rirem. Enquanto o sol se punha sobre a mansão que já havia testemunhado tanta dor e agora transbordava de alegria, Miguel refletiu sobre sua jornada. A doença que deveria tê-lo matado acabou lhe dando vida. A mulher que veio para cuidar de seu corpo moribundo acabou curando sua alma. E em algum lugar, talvez, o universo sorria, satisfeito por ter orquestrado o encontro de duas almas que precisavam uma da outra para descobrir que o amor verdadeiro não conhece limites, nem mesmo os impostos pela medicina, pela sociedade ou pelo próprio destino. A história de Miguel e Maria se tornou lenda no hospital onde ele foi tratado. Médicos ainda estudam seu caso, procurando explicações científicas. Mas as enfermeiras, especialmente aquelas que cuidam de pacientes terminais, conhecem a verdade. Às vezes, o amor é o remédio mais poderoso que existe. E assim, o homem que tinha tudo e perdeu tudo, acabou ganhando o que realmente importava. E a mulher que veio apenas para cuidar, descobriu que às vezes, cuidar de alguém é a forma mais pura de amar. Sua história continua dia após dia, prova viva de que os maiores milagres não são aqueles que desafiam a ciência, mas aqueles que acontecem quando dois corações escolhem lutar juntos contra o impossível e vencem. Fim, queridos amigos. Esperamos que a história de Miguel e Maria tenha tocado profundamente seus corações. Esta jornada épica nos lembra que, em um mundo frequentemente governado pela superficialidade e pela ganância, a compaixão e o amor verdadeiro são as forças mais milagrosas. O amor que nasceu entre um homem que havia perdido tudo e a cuidadora que se recusou a desistir dele não apenas uniu dois corações, mas desafiou a própria medicina, provando que o verdadeiro valor reside no caráter, e não na conta bancária. Que a trajetória de Miguel e Maria nos inspire a sempre enfrentar as adversidades, com esperança e a nunca permitir que um diagnóstico defina nosso destino. Compartilhe nos comentários o que a história de Miguel e Maria mais te ensinou sobre amor, superação e a força da esperança. Use este espaço para compartilhar suas reflexões, sugerir os próximos contos e se emocionar conosco. As ideias mais fascinantes podem se tornar nosso próximo vídeo. Até a próxima, com mais histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar na força inabalável da compaixão.